nossa vida. É Band Uai! Minas Urgente e oferecimento. Limpador perfumado Azulim. Casa limpa perfumada, qualidade Start. Fraude no Tarifa Zero. Tem passageiro usando o benefício de forma incorreta e dando prejuízo para todo mundo. Pausa no crescimento da cidade. Justiça Federal manda suspender construção civil na zona sul de Uberlândia sem planejamento. No quintal de casa, plantação de maconha e laboratório para a produção da droga são desarticulados pela polícia. Criadouros para todo lado. Focos do mosquito da dengue são mapeados em Araxá. E tem muito. Médico do Povo, vamos falar da sua saúde ao vivo com o especialista. Mande suas perguntas pelo Band Zap. Hoje é quarta-feira, 4 de junho. Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando com muita informação para você. Quero te desejar uma ótima quarta-feira. Já estamos no meio da semana. Já é ou ainda é quarta-feira? Pois é, você decide. A única coisa que a gente tem certeza é do nosso Minas Urgente, jornalismo dinâmico, com credibilidade, para fazer a diferença no seu dia. É aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço que faz questão da sua participação. Tá aí o Band Zap liberado para você, ó. Você pode interagir comigo ao vivo, manda sua mensagem, manda o seu flagrante, tá certo? Se você apontar a câmera do celular pro QR Code, vem na hora que você tem voz ativa. Na internet ainda a gente está ao vivo no nosso canal do YouTube. Você pode se inscrever lá, assiste ao vivo e depois fica tudo à sua disposição. Nas redes sociais, Instagram e Facebook, tem muita notícia para você. As minhas redes a gente posta de tudo um pouquinho, tá bom? @Bagnetti, acompanha lá. Quarta-feira é o dia da gente falar da sua saúde aqui no quadro Médico do Povo. Band Zap já está liberado para você então mandar a sua pergunta, a sua dúvida. O nosso médico responde para você. Peço que mande junto com a pergunta o nome e a idade, fica mais fácil para o doutor dar uma explicação. Aquele formigamento nos pés, né, aquele zumbido na cabeça, uma cicatriz que está ali te tirando o sono, manda a pergunta para cá que o médico responde para você, tá bom? E também no Band Zap, daqui a pouco, tem promoção para você do Dia dos Namorados. Daqui a pouquinho eu falo para você, fique ligadinho, tá bom? Vamos começar o programa falando aí de mais de 1.000 cartões do Tarifa Zero que foram suspensos aqui em Uberlândia. Tarifa Zero, recordando, você sabe, aí então é o plano de incentivo do governo municipal para que estudantes não paguem a passagem do transporte coletivo. Mas que fraude é essa, Bagnetti? Pois é, deixa eu chamar Carlos Vilela, que está muito bem informado e tem as informações. Boa tarde para você, Vilela. Boa tarde, Bagnetti. Boa tarde para todos ligados no Minas. Bagnetti, essa lei da vantagem já foi revogada há um certo tempo e esse rótulo do que o brasileiro gosta de levar vantagem em tudo também tem que ser derrubado, viu? Aliás, foi a própria prefeitura que detectou essa fraude, esse problema. A Secretaria de Trânsito informou que foram suspensos 1.013 cartões de estudantes devido a que motivo, Bagnetti? Ao uso irregular do programa aí, o Tarifa Zero, né? Foram 257 bloqueios em fevereiro, 122 em março e 162 em abril. No mês de maio foram 472 bloqueios. Entre as irregularidades está o uso indevido do cartão por terceiros, por outras pessoas que não são aquelas pessoas credenciadas. E de que maneira que a prefeitura detectou isso, Bagnetti? O CIT, ele tem um sistema de reconhecimento facial que tira fotos simultâneas do passageiro, né? Essas imagens elas são processadas e comparadas à foto do usuário, o estudante que foi cadastrado no sistema e que tem realmente o direito do desconto e a gratuidade. Caso seja identificada essa irregularidade, a penalidade é aplicada conforme a legislação vigente aqui em Uberlândia, que vai desde a suspensão por 30 dias e, se for reincidente, acabam por perder também este benefício. Nada mais justo agora que brasileiro tem que acabar com essa mania. Tá passando da hora, não é mesmo? É, aquele jeitinho brasileiro que está muito associado
aí então há crimes, como é o caso que você está trazendo para a gente aqui. Quando o benefício foi lançado em Uberlândia, ficou bem clara essa situação. Olha, nós vamos acompanhar muito de perto, tá? A Secretaria de Transporte, o Transporte Coletivo falou, vamos acompanhar muito de perto, vamos fazer aí atualizações constantes justamente para evitar isso, fraude. Porque quem está fraudando o passe livre, o transporte escolar aí, a tarifa zero, né? Você está dando prejuízo para todo mundo. Você está dando prejuízo para o município, para as empresas de ônibus e para as outras pessoas que precisam desse benefício que é muito importante, tá? Pô, não custa nada andar na linha, literalmente, tem que andar na linha, tá bom? Olha só, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais concluiu que não houve superfaturamento ou irregularidade na compra de merenda escolar durante o governo do ex-prefeito de Uberlândia, Gilmar Machado, do PT. A decisão é de primeira instância e ainda cabe recurso. O caso foi investigado pelo Ministério Público desde 2015, após suspeitas na compra de frango congelado para a merenda da rede municipal escolar. Segundo o juiz responsável, não houve prejuízo aos cofres públicos e não há provas de que a empresa contratada tenha recebido sem realizar a entrega da merenda. O Ministério Público informou que vai recorrer da decisão. Nas redes sociais, o ex-prefeito Gilmar Machado disse estar aliviado com a decisão. E olha só, outra decisão também aqui polêmica em Uberlândia, a venda de imóveis, tá certo? E a concessão de alvarás na zona sul de Uberlândia, que está na mira do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal está entendendo, Vilela, um crescimento desordenado da cidade para aquela região tão valorizada. Exatamente, Bagnete. O Ministério Público Federal está apontando um risco, inclusive, de colapso urbano. Segundo o órgão, há falta de estrutura na região sul da cidade. Aí. O documento, inclusive assinado pelo procurador Kleber Eustáquio, defende a suspensão da venda de imóveis e também da concessão de novos alvarás de construção na zona sul de Uberlândia. De acordo com o MPF, uma inspeção foi feita por técnicos da Universidade Federal de Uberlândia e ela apontou uma série de problemas estruturais e urbanísticos naquele viaduto da Avenida do Encomia de Alves dos Santos sobre a Avenida dos Vinhedos. O Ministério Público Federal também afirma que logo após o término da estrutura foram implantadas aí rotatórias em desconformidades com as normas técnicas de engenharia de segurança, o que causa uma série de acidentes, inclusive neste local. Em nota, Bagnete, o Sinduscom, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil, disse que os empreendimentos urbanísticos e imobiliários são executados e aprovados em estrita conformidade com a legislação vigente, cumprindo todas as exigências e contrapartidas. Se coloca, inclusive, à disposição para participar ativamente das discussões, contribuindo para o desenvolvimento da cidade de Uberlândia. Nós também procuramos um posicionamento da Prefeitura de Uberlândia e estamos aguardando aí este retorno, mas que é uma interposição importante por parte do Ministério Público Federal, isso não temos dúvida, porque é um setor que mais cresce na cidade de Uberlândia hoje em dia, não é mesmo? Carlos Vilela, né? E o debate, claro, ele vai ser amplo, porque a gente está falando do desenvolvimento da cidade, a gente está falando da construção civil, do plano diretor, né? E os investimentos que estão sendo feitos naquela região não estão sendo feitos de forma aleatória. Agora o Ministério Público Federal tem todo o direito justamente de requerer aí esse planejamento que está sendo feito pelo município, pelas empreendedoras, pelas construtoras naquela região. Né? Isso que a gente percebe na prática, de fato, né, o adensamento ali, né, você já tem reflexos no trânsito, por exemplo, dependendo do horário, apesar da construção do próprio viaduto lá, que é questionado também pela Justiça Federal, né, que ele poderia ter sido um pouco maior. Enfim, vamos acompanhar o debate, não temos dúvida que a cidade se desenvolve e muito para aquela região, e o Ministério Público cumprindo o papel dele de questionar, saber se a coisa está sendo feita do jeito que deve ser. Pessoal, olha só, disse para você no comecinho do programa, né? Dica especial para você que quer surpreender no Dia dos Namorados e cuidar de quem você ama com muito estilo. Ó, a gente está falando da Barboterapia, uma marca que nasceu em Uberlândia, aqui mesmo em Minas, há mais de 10 anos,
E hoje, olha que legal, gente, é reconhecida em todo o Brasil e lá fora também, como barboterapia referência em cuidado masculino. Gente, são várias unidades espalhadas pela cidade, pela região e também no exterior. Ó, guarde essa marca. Barboterapia em Porto, em Portugal, tem em Londres também, no Reino Unido. Chique demais, tá certo? É de Uberlândia para o mundo. E para você celebrar o amor com estilo, eu quero contar para você, a Barboterapia preparou uma super campanha incrível nesse Dia dos Namorados. Tá chegando aí, ó. Fique ligado na programação, porque nós vamos sortear para você, aqui no Minas Urgente e no Band Mulher com a Vanessa Pires, 10 cestas exclusivas recheadas com os melhores produtos da linha Barboterapia. Dá uma paradinha aí só para eu mostrar aqui, meu diretor, olha só que legal. O kit é esse, muito bonito, tá? E aqui alguns dos itens que você vai levar nesse kit. Ó, eu uso esse aqui para o cabelo, tenho da barba também, o pós-barba, é a linha incrível, tá? Recomendo demais. Além do mais, além dos kits, tem 10 sessões de barboterapia completas, tá? Aquele atendimento premium que, claro, eles oferecem e você merece. Então fique ligado, participar é muito fácil, você pode mandar agora a mesma mensagem "Eu quero" para o nosso Bandzap, tá aí na tela, 34 99793 300. Vai lá no Instagram, @barboterapiaoficial, já segue lá também. Pronto, você já está concorrendo. 10 kits, 10 tratamentos, tá certo? Olha só, você aí, ó, que também quer adquirir esse super kit aí pro Dia dos Namorados, na Barboterapia da Band, Barboterapia e Band é uma super parceria, é só você acessar o site www.barboterapia.com e compre usando um cupom de desconto BAND01, um super desconto para você de 20%, tá certo? Barboterapia, mais que barbearia, é um estilo de vida. E ó, tem que cuidar, né? Tem que cuidar. Eu, doutor Rodrigo Penha, a gente cuida bem da barba. E você, tem que cuidar também. Dia dos Namorados está chegando. Alô, Barboterapia! É isso aí, tem que ficar bonitão. Mais de 400 pontos de dengue foram mapeados em Araxá. César Campos está ao vivo com a gente e fala pra gente desse último monitoramento. Cadê o César? Boa tarde para você, César. Ei, Wagner, boa tarde para você, boa tarde a todos. Esse foi o terceiro ciclo do monitoramento por drones realizado em Araxá. Ele foi feito no último dia 27 de junho e mapeou 444 pontos potenciais de criadouros do mosquito Aedes aegypti. 444. Isso, Bagnete, numa área de 140 hectares, dá mais de 3 pontos por hectare. Dessa vez, os drones sobrevoaram os bairros do setor norte e nordeste aqui da cidade, como Pão de Açúcar, Santa Rita, Novo Horizonte, Santa Maria e Urciano Lemos. De acordo com esse relatório final, que foi divulgado ontem pela Prefeitura, entre os pontos mapeados, os locais com lixos, que incluem aí plásticos, latas e sucatas, além de entulhos, lideram os potenciais criadouros. Foram 163 registros, o que equivale a 36% aí do total. Em seguida, Bagnete, aparecem as piscinas e as fontes, com 140 pontos, correspondendo a 31% do total. Ainda segundo dados, tonéis, barris e tambores somam 55 pontos, enquanto a categoria outros, que inclui aí lajos com acúmulo de água, totaliza 38 pontos. Também foram identificados, Bagnete, 17 pontos com máquinas e equipamentos em pátios, 16 pontos com pneus e 15 pontos relacionados aí a caixas d'água elevadas. O bairro com o maior número de possíveis criadouros registrados foi o Novo Horizonte, é um bairro que merece toda a atenção a partir de agora. Foram 164 pontos só nesse bairro. Nos próximos dias, Bagnete, os agentes de combate às endemias vão fazer visitas domiciliares para averiguar essas localidades apontadas no levantamento. Nos locais onde for possível, eles vão fazer a eliminação ali da água parada, vão proceder com toda essa ação. Em segundo momento, os locais com difícil acesso, aqueles que os agentes não conseguirem chegar, eles podem ser tratados diretamente pelo drone que fez todo esse monitoramento. Agora, impressionante esses números, né? 444 pontos potenciais que o drone conseguiu ver. Vale ressaltar, Bagnete, que isso aí que é aquele que o drone passou e conseguiu ver. Você imagina o que ainda não tem no local que a gente conhece e sabe que é o maior potencial, que são aí aqueles vasilhames que ficam junto com as plantas, que o drone não consegue enxergar.
Então, 444 pontos é um alerta e é parte da comunidade e a gente precisa fazer a nossa parte, né, Bagnete? Eu volto com você. É muita coisa, viu, César? Né? E a população está colocando a própria vida em risco e a vida da família, dos vizinhos em risco também. Sabe o que tem que fazer e não faz. O César foi pontual. E isso é que o drone conseguiu ver. E aqueles pontos micro ali, então, né, que talvez passa batido pela tecnologia aí, mas também é um foco do mosquito da dengue. Não muito longe de Araxá, olha só, lá em Santa Juliana foi confirmada a primeira morte por dengue. Tá? Isso na cidade de Santa Juliana. Ainda segundo o painel de monitoramento de Minas, a cidade tem 65 casos confirmados e outros 74 sendo investigados. Em toda Minas Gerais já são 73 mortes confirmadas por conta da dengue. É muita coisa, é muito perigoso. Você está a fim de conquistar uma bolsa de estudos 100% para estudar em uma universidade de verdade? Deixa eu falar para você, o vestibular Bolsa Social 100, presencial e semi da Uniub está de volta, hein, gente? As inscrições são gratuitas e já estão abertas. É para você participar mesmo. As provas serão online e você pode escolher o dia de fazer a sua prova. Dia 6 ou 7 de junho, final de semana agora. Tá? São 300 bolsas gratuitas para vários cursos de graduação presencial e semipresencial em Uberaba e Uberlândia. Olha só que legal, tá? O regulamento para você conferir está no site. Então, não perde essa chance não. O site eu falo para você, uniub.br, aí você já aproveita, faz a sua inscrição. Bolsa Social 100% gratuita é na Uniub. Você já imaginou ser bolsista na maior universidade de Minas Gerais? Então não perde tempo não, corre lá no site, realize o seu sonho, faça a sua inscrição. Uniub não é faculdade, é universidade de verdade. Ei, tá a fim de conquistar uma bolsa de estudos 100% para estudar em uma universidade de verdade? O vestibular Bolsa 100 da Uniub tá de volta. Inscrições gratuitas em uniub.br. Provas online dia 6 e 7 de junho. São 300 bolsas gratuitas para cursos presenciais e semipresenciais. Acesse agora uniub.br e se inscreva. Uniub não é faculdade, é universidade de verdade. Invista no seu futuro, tá certo? Vem para a Uniub. Olha só, e esse friozinho que está passeando aqui na região, né? Você sabia também que aumentam os riscos para a saúde do coração? Nós temos uma reportagem aqui, conversamos com pessoas que já passaram por essa situação e você acompanha comigo. Essas mãos que antes promoviam bem-estar, hoje já não se movem mais com tanta leveza. Niva era massoterapeuta, atuava com ginástica laboral em empresas e ajudava muita gente a aliviar as tensões do dia a dia. Isso antes de 2016, quando sofreu um AVC hemorrágico enquanto tomava banho. Quando eu entrei no banheiro, que eu comecei a tirar a roupa, eu senti um choque nessa perna. Choque elétrico, igual você enfiar na tomada. Só que o da tomada é no corpo inteiro, né? Esse foi só na perna, veio subindo. Quando chegou assim na virilha, aquele choque, coisa mais estranha, né? Aí eu só falei assim, Jesus de Nazaré, me proteja, Senhor. E aí eu caí, desmaiei. O Arthur viveu algo parecido um pouco mais tarde, no ano de 2022. Eu sentado no restaurante para jantar, há 20 horas e 40 minutos, senti que uma dor muito grande na minha carótida, do lado direito, senti uma pontada muito grande, fui até o hospital, fui diagnosticado com AVC, vim para Uberlândia em uma UTI aérea, confesso que não vi nenhuma parte da viagem. Os dois sofreram AVC entre os meses de maio e outubro, quando as temperaturas estão mais baixas. Segundo o Ministério da Saúde, existe um aumento em torno de 30% nas doenças cardiovasculares durante o fim do outono e o inverno. Doenças que, inclusive, são a maior causa de internação e mortes no mundo quando se trata de doenças clínicas não traumáticas.
Pacientes com idades entre 70 e 84 anos e aqueles que já apresentam doenças relacionadas ao coração são mais vulneráveis e devem estar atentos às orientações para esse período. O frio aumenta em 30% as incidências de ocorrer infarto e AVC, porque o frio ele vai funcionar como um gatilho, ele vai desencadear esse aparecimento do infarto e do AVC. Primeiro que os idosos, eles já são mais hipertensos, a pressão arterial é muito mais frequente. Eles têm dificuldade, às vezes, de se expor e de sair, o organismo tem menos água, então ele sente mais frio. Ele passa a beber menos água, passa a movimentar-se menos e aí a chance dessas doenças aumenta muito. Olha, o que tem que dizer, sim, que a pessoa não pode desistir, sabe? Não pode. É difícil? É. Complicado? É. E não pode desistir. A pessoa tem que lutar até, né, o fim. Quero deixar aqui um lembrete a todo mundo. Cuidem da sua saúde, tiram férias, descansem, não viva com estresse, viva a sua vida com mais calma. Você viu a receita aí, né? Completinha. Vou fazer um intervalo rápido. Na sequência, a gente continua falando da sua saúde com o Médico do Povo. Eu volto já. Você já percebeu que o mundo pode parecer mais silencioso quando a audição falha? Reconecte-se com o que realmente importa. Os aparelhos auditivos da Philips devolvem a clareza e a confiança que você merece. A partir de R$ 2.500, com parcelamento em até 12 vezes sem juros. Agende sua avaliação auditiva. Para saber mais, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Romance, drama, aventura. No circuito literário Elixir, a literatura ganha vida. Porque literatura não é apenas o que lemos, é o que sentimos. Circuito literário Elixir. Cultura, conhecimento, transformação. No Uberlândia Shopping, de 31 de maio a 7 de junho. Apoio Prefeitura de Uberlândia. Com você, por todos. Colégio Atenas. Exigente como a vida. Matrículas abertas. Band Triângulo e Band FM. Essa é uma declaração de amor, do tipo que se faz para quem a gente gosta, você. Afinal, o Dia dos Namorados está chegando e nós estamos prontos para te receber, seguindo rigorosos procedimentos de higiene em todas as suítes. Você se cuida e nós fazemos de tudo para que essa data continue sempre especial. Para nós, amor é dedicação e dedicação é cuidar bem de você. Um motel para todos. Médico do Povo. Oferecimento Cardion. A primeira clínica privada do Brasil, certificada em qualidade pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Toda quarta-feira, dia da gente falar da sua saúde aqui no quadro Médico do Povo, com ele, doutor Rodrigo Penha. Tudo bem, doutor? Tudo jóia, Wagner. Saúde tá boa? Tá ótimo, eu já saí agasalhado hoje que eu saí 5 horas da manhã de casa, proteger contra o fio. Tá certo, tem que se cuidar, tem que tomar vacina. Doutor, ó, muitas perguntas que o consultório do Minas Urgente tá cheio. Vamos começar com a pergunta do Márcio. Doutor, médico do povo, tenho 57 anos, fiz angioplastia, coloquei 3 stents e tenho mais 2 para serem colocados. Sinto uma dor enjoativa do lado esquerdo, debaixo do peito. Isso é normal? Tem 18 dias que ele fez angioplastia, ele até então não tomava nenhum remédio, agora toma 5. Bom, Márcio, ó, interessante essa pergunta. Então você teve o que a gente fala de síndrome coronariana aguda, fez esses 3 stents na urgência. É comum esse primeiro mês você estar fazendo uma adaptação. Existe a parte psicológica também. Antes da gente saber de uma doença cardíaca, tudo que acontece com a gente tende a falar que é alguma coisa. É gastrite, é dor nas costas, é gás, é esôfago. A gente nunca acha que é coração. E aí depois que a gente coloca um stent, acontece tudo ao contrário. Tudo que acontece com a gente passa a ser coração. A gente fica mais sensível e mais preocupado. Essa dor que vem quando você está de repouso,
empontada, vem de vez em quando e vai embora, não tem nada a ver com a parte cardíaca, pode ficar tranquilo. A dor que nos preocupa é aquela dor desencadeada por esforço ou estresse. Então você carregou um móvel, fez uma caminhada e o peito doeu, tipo um aperto, é essa que nos preocupa. Mas como você colocou esse stent, você ainda está em repouso, você está recuperando em casa e a próxima angioplastia as lesões não são tão graves, então dá para esperar. Então tente melhorar essa parte psicológica. Essa dor que você está tendo agora não é devido aos stents que você colocou, então tente trabalhar bem essa parte emocional e, se necessário, seria até interessante consultar com um psicólogo para você ir falando sobre isso, sobre seus medos, isso ajuda bastante o cardiologista. Doutor, olha só, muitas perguntas. Essa pergunta aqui está bem grandona, hein? Preciso ler ela antes aqui para a gente tentar compactar, mas a gente vai fazer a sua pergunta também. Aqui, doutor, eu peço que manda o nome e a idade, que fica mais fácil o doutor Rodrigo Penha responder, tá certo? Doutor, tenho um problema de cartilagem no quadril. Não agacho, não consigo abrir as pernas. O que o doutor pode me orientar sobre o problema? Mande a idade, por favor. É muito comum. Então, a partir ali dos 60, 70 anos, às vezes tem esse desgaste na articulação do quadril, que é a articulação coxo-femoral. E aí, esse desgaste ele é muito complicado, porque a gente não consegue refazer a cartilagem. O que acontece muitas vezes é ser necessário fazer uma prótese. Quando existe essa limitação de movimento e você não está conseguindo mais fazer as tarefas do dia a dia, uma coisa simples como agachar, caminhar, precisa de consultar o ortopedista, provavelmente o seu caso é um caso para prótese do quadril, né? Que o médico vai trocar essa articulação para que você tenha uma boa qualidade de vida. Essa cirurgia é uma das mais comuns da ortopedia, são milhares e milhares de cirurgias feitas como essa no Brasil todos os dias. Doutor, a Adriana Vicente, do Shopping Park, né, batendo palmas aqui, só elogios para o doutor, para o nosso médico do povo. Obrigado, Adriana. Ela quer saber quais os sintomas da ansiedade. A Adriana está com 48 anos. Adriana, olha, vou te falar uma coisa que talvez você não saiba. A ansiedade nos move. Você lembra quando você estava na sua época de escola, você estudava melhor no dia anterior da prova? Por quê? Porque aquela ansiedade te faz produzir. A ansiedade que faz a gente sair da cama pela manhã e resolver alguma coisa. Então, a ansiedade é como o sal na comida. Ela tempera, então ela te ajuda no dia a dia. Então, é comum, você vai ter um encontro com alguém que você gosta, você fica ansioso. Você quer assistir um filme bacana, você fica ansioso. Então, a ansiedade é normal. Quando que ela para de ser normal e passa a ser uma doença? Quando que o sal deixa de ser gostoso na comida e passa a atrapalhar você comer? Quando ela está em excesso. E aí você vai ver que você percebe falhas no seu dia a dia. Então, por exemplo, você não consegue exercer seu trabalho como devia. Você demora mais do que 30 minutos para iniciar o sono. Ou acorda às 3, 4 horas da manhã e não consegue dormir mais. Você tem dificuldade para sentir alegria ou dificuldade para chorar. Tem dificuldade para fazer os programas que você gostava, encontrar com os amigos, perdeu aquela sensação de diversão e começa a ter sintomas físicos. Por exemplo, dor no peito, as mãos ficam frias, você começa a transpirar. Tem gente que entra em crise de pânico, Bagnete, a pessoa para no trânsito e fica parada no carro de tanta ansiedade, de tanto pânico, ela não consegue se movimentar. Então, qualquer um desses sintomas, você precisa de um acompanhamento médico, não necessariamente de remédio, mas você precisa de conversar com o médico para ele classificar o grau dessa ansiedade. Às vezes é só um ansiolítico, só um remédio que você vai tomar à noite, às vezes só durante a crise, ou realmente um remédio para tratar a ansiedade como um todo. Então, existem remédios que são inibidores da recaptação de serotonina, que faz você melhorar e ter uma qualidade de vida melhor. Não significa que vai tomar remédio para o resto da vida, às vezes é só por um período de tempo. Doutora Lourdes está nos acompanhando, ela conta que tem 67 anos e de alguns meses para cá perdeu o apetite, não tem sentido vontade de comer, não sente fome, né? E também percebe o estômago sempre embrulhando. Gostaria de uma orientação do doutor. Isso chama hiporexia, né? Então, todo mundo que perdeu peso, acima de 60 anos de idade, começa a perder o peso sem estar fazendo regime, sem estar fazendo uma dieta, naturalmente precisa ser investigado. Várias coisas podem ser, até mesmo uma doença orgânica. Por exemplo, uma úlcera, um tumor no estômago, alguma doença no sangue, uma alteração na tireoide, pode estar provocando esses sintomas. Então, a primeira coisa é uma avaliação clínica. O médico vai descartar, afastando tudo isso, vai fazer uma colonoscopia, uma endoscopia, os exames de sangue.
afastando a presença de alguma doença mais séria, a gente vai avaliar a parte emocional, que pode ser também estar envolvido. Então, por exemplo, o idoso ele desenvolve um tipo de depressão e ele para de se alimentar. E ele faz o que a gente chama de caquexia, que ele vai perdendo músculo, vai perdendo peso, vai ficando fraquinho. Então, isso é muito comum. Então, vai rápido no médico clínico para fazer essa avaliação inicial e descobrir a causa dessa perda de peso não voluntária. Primeira participação do Dr. Rodrigo Penha, daqui a pouco ele retorna para continuar respondendo suas perguntas. Combinado, doutor? Combinado. Então tá certo. Você pode continuar mandando suas perguntas pelo nosso BandZap, tá bom? E também pode mandar aí a sua mensagem "Eu quero" para ganhar de presente um kit da Barboterapia. Pergunta para o doutor, presente do Minas Urgente, tudo no nosso BandZap, tá certo? E a gente segue falando dessas temperaturas que caíram, né? A última semana foi gelada, noites mais frias. E aí a gente pensa o seguinte, muita gente não tem um agasalho para se proteger. Quando a gente pensa nisso, dói o coração, né? A campanha do Agasalho 2025 está a todo vapor, viu, gente? É a hora da gente exercer a nossa solidariedade e doar agasalhos, cobertores, qualquer peça de frio para aquecer o coração de quem mais precisa. Ivan Negócios Imobiliários. Desde 1980, a nossa história é você. E Supermercados BH faz parte da sua família, faz parte de você. Apresentam Campanha do Agasalho 2025. Chegou a hora de você aquecer quem mais precisa. Você pode colaborar doando meias, agasalhos, cobertores e tudo que vai deixar o inverno mais quentinho. A Caravana do Bem vai de bairro em bairro recolher o que você pode doar. E tem também os pontos de arrecadação prontinhos para receber a sua solidariedade. Há 12 anos, uma corrente de amor para um mundo melhor. Campanha do Agasalho 2025. Iniciativa Prefeitura de Uberlândia. Com você por todos. Apoio Doe Calor. Espalhe Amor. Terminal Central. Prático e perto de você. Politriz. Cuidar é de casa. Realização Band Triângulo e Band FM. E é muito fácil ajudar, tá? A campanha do Agasalho conta com a Caravana do Bem, que vai percorrer vários pontos da cidade para buscar as doações. No ano passado foram arrecadados mais de 50 toneladas de agasalho. Gente, esse ano a gente acredita, a gente conta com vocês para superarem muito essa meta, tá bom? Separe suas peças para doação, leve nos postos de arrecadação, porque essa é a campanha do Agasalho 2025. Menos frio, mais calor e mais amor. Durante a celebração dos 29 anos do grupo Luta pela Vida, a Band Triângulo recebeu um troféu Juntos pela Vida. Gustavo Galvão fala pra gente dessa homenagem que para nós é uma honra, uma causa tão nobre, né, Galvão? Boa tarde para você. É isso, Bagnetti. Muito boa tarde para você. Uma ótima quarta-feira a todos que acompanham o Minas Urgente, a programação da nossa Band Triângulo. Então, noite mais que especial ontem na sede do grupo Luta pela Vida. A TV Band Triângulo, representada pela nossa chefe de redação, Palmira Ribeiro, recebeu diretamente o troféu Juntos pela Vida, que marca, então, as celebrações dos 29 anos do grupo Luta pela Vida. Esse evento de ontem aconteceu na sede do grupo Luta pela Vida, aqui na cidade de Uberlândia. E também outros comunicadores importantes, assim como a nossa chefe de redação, foram premiados nesta noite de homenagem. E também as empresas parceiras que apoiam a causa do grupo Luta pela Vida, que há tanto tempo vem desempenhando um trabalho importantíssimo aqui na nossa cidade de Uberlândia. Olha só, além dos 450 voluntários que também foram agraciados, viu? Na celebração, o grupo também comemorou os 29 anos de existência, com direito a bolo de aniversário, viu, Bagnetti? Volto com você. Obrigado, Galvão. A gente fica muito feliz, repito, dessa parceria tão importante, da gente divulgar as ações, esse trabalho do Grupo Luta pela Vida, 29 anos aí, salvando vidas, isso é de extrema importância. E vou além, quem merece todas as homenagens são esses voluntários, são essas pessoas que dedicam a vida em ajudar o próximo. Nós somos meros colaboradores. Uma carreta pegou fogo na noite de ontem, BR-262, incêndio próximo à Nova Serrana. Você vai ver aí, segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carreta perdeu o controle no trecho, foi para o acostamento e ali, ó, começou o incêndio. A pista ficou totalmente interditada por mais de 2 horas até que o fogo fosse controlado. A carreta ficou só ferro queimado. O motorista de 35 anos não se feriu. Essa rodovia
é a rodovia de quem sai de Uberlândia, de Uberaba, de Araxá, para ir para a capital Belo Horizonte. Qualquer coisa que acontece, uma tartaruga atravessa no meio do asfalto, essa rodovia fica interditada e você não consegue chegar na capital ou chegar aqui no Triângulo Mineiro. É sempre assim. Um outro grande incêndio atingiu uma área próxima ao aeroporto de Uberaba. Vamos saber das informações. O Gustavo tem os detalhes para a gente. Fala, Gustavo. É isso, Bagnete. Atingiu uma área de 300 metros quadrados, uma área de vegetação próxima ao aeroporto de Uberaba e, por sorte, ninguém ficou ferido. Não houve também nenhum dano material, porque o Corpo de Bombeiros agiu rapidamente e impediu que esse incêndio atingisse a área do aeroporto de Uberaba. Em Araguari também teve incêndio, viu? A gente começa, então, por um lote vago, porque 2 focos de incêndio em áreas de vegetação precisaram também ser controlados pelo Corpo de Bombeiros de Araguari. Um deles em um lote vago no bairro Bela Vista, as chamas também atingiram uma área de aproximadamente 300 metros quadrados. No local, as equipes encontraram muita fumaça e risco de propagação para outros terrenos próximos. E por fim, também em Araguari, o Corpo de Bombeiros reforçou o alerta entre os meses de abril e outubro. A combinação de calor intenso, baixa umidade do ar e faltas de chuvas significa aumento das queimadas. Esse cenário, somado então a atitudes humanas, transforma áreas de vegetação em focos de incêndio. A orientação, Bagnete, é clara: evitar qualquer risco de palito de fósforo, bituca de cigarro ou isqueiro nessas áreas de vegetação, porque senão é perigo na certa. Volto com você. Obrigado, Galvão. É isso, tem as causas naturais e tem o povo que coloca fogo no mato. Ontem a gente mostrou um flagrante aqui, um espírito de porco lá em Uberaba, que foi lá, meteu fogo, as câmeras de segurança registraram tudo, foi preso. Cadeia nele. É assim que acontece. Olha só, vamos direto para Uberaba, ao vivo, acidente de trânsito agora. Juliano Carlos está no local, traz as informações para a gente. Coloca o Juliano aqui na tela. Juliano, a gente está vendo um carro capotado aí ao seu lado. Boa tarde para você. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo, esse veículo que o Fernando Henrique vai mostrar agora capotou agora há pouco aqui na rua Floriano Peixoto, no bairro São Benedito. Um rapaz de 35 anos, auditor fiscal, dirigia o veículo e relatou à Polícia Militar e também às equipes do Corpo de Bombeiros que ele passou mal, perdeu o controle da direção do carro, bateu na traseira daquele outro veículo Fiat Uno que estava estacionado e, infelizmente, o carro dele acabou capotando. Ele teve alguns ferimentos pelo corpo, Bagnete, teve uma lesão no braço, foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros e é encaminhado para atendimento hospitalar. Só que tem um detalhe, Bagnete, eu vou conversar agora aqui com a proprietária do veículo atingido. Ela vai explicar para a gente o que aconteceu. Muito obrigado pela participação, você é a Isabela Arduini, né? Como que aconteceu a situação desse acidente envolvendo seu carro? Você estava no veículo, ficou sabendo como e também não é a primeira vez, infelizmente. Primeira vez. Eu trabalho perto de uma câmera daqui e eu escutei o barulho. Quando eu escutei o barulho, eu olhei pela câmera, eu vi o carro batendo e capotando. Obviamente, eu fiquei desesperada, porque não é a primeira vez que fazem isso no meu carro. Em novembro do ano passado, meu carro estava estacionado nesse mesmo... Não esse, eu tinha um outro carro. Estava estacionado nesse mesmo local. Uma outra moça perdeu o controle do carro, bateu em outros vários e terminou de chegar no meu, destruindo ele completamente. Aí mesmo depois disso eu consegui o dinheiro do seguro, comprei esse carrinho novo em janeiro deste ano e agora bateram nele de novo. Quer dizer, uma situação que é recorrente em menos de 7 meses do segundo acidente. O que você acha que pode ser feito para melhorar? Acha que é alta velocidade dos condutores ou tem que ter algum redutor aqui nessa região? O que você acha dessa situação? Eu acredito que seria ótimo se tivesse pelo menos uma lombada aqui, porque temos uma escola bem aqui na esquina. A gente vê muito carro passando na contramão, descendo essa rua aqui muito rápido, correndo, e passa muita criança, movimento escolar aqui muito forte. Então seria muito bom se tivesse uma lombar, porque eu acredito que se tivesse um pouquinho mais para cima, o acidente não teria sido tão grande, ele não teria perdido tanto o controle. Muito obrigado pela participação. Essa estudante Isabela Arduini, o Fernando vai mostrar aqui como ficou o veículo, Bagnete, com as rodas para cima, cena impressionante. Graças a Deus o rapaz a princípio não teve ferimentos graves, mas é uma situação que preocupa, até porque é o segundo carro atingido dessa moça em menos de 7 meses. Eu volto com você. Está vendo a imagem aí, Juliano, né? Desejo boa sorte a Isabela aí, porque é a segunda vez, num prazo de 7 meses, no mesmo lugar, na mesma avenida, que um carro capota e acerta o carro dela. É muito azar. Se for a terceira, pode pedir música no Fantástico.
ela estava rindo ali, eu acho que para não chorar, porque o prejuízo é terrível. Agora, a ruazinha estreitinha dessa é uma baixada, como que consegue capotar um carro desse? Né? Situação terrível. Volta o Juliano aqui. Juliana, conta pra gente desse acidente. Tivemos um vereador de Uberaba também que sofreu um acidente de ontem para hoje, foi um outro capotamento. O que aconteceu com o vereador? Pois é, Bagnete, o susto foi muito grande, mas esse vereador, graças a Deus, passa bem, tanto ele quanto a esposa. Vereador Kleber Júnior foi eleito esse ano pela população uberabense e esse acidente aconteceu ontem à tarde na rodovia BR-262, perto da cidade de Pará de Minas. Segundo o próprio vereador, eu conversei com ele por telefone, ele relatou que estava retornando de Belo Horizonte com a esposa pela BR-262 e ao passar por uma curva perto de Pará de Minas, perdeu o controle da direção do veículo que saiu da pista e capotou por 2 vezes. O carro parou em um barranco, inclusive com as rodas para cima. Ambulâncias da concessionária que administra a rodovia e Polícia Rodoviária Federal foram no local, fizeram atendimento e o vereador, tanto ele quanto a esposa, não tiveram ferimentos, ficaram ilesos. Então eles dispensaram serem encaminhados para atendimentos hospitalares e na sequência amigos desse vereador e familiares foram para o local para trazê-los de volta para Uberaba e também adotar todos os trâmites em relação ao reboque do veículo. Bagnete, volto com você. Obrigado, Juliano. Dos males o menor, né? O vereador, o acompanhante não se feriram, apesar do estrago e do susto, você está vendo aí. Qual rodovia? Eles estavam voltando da capital, Belo Horizonte. É a famosa 262. Famosa 262. Ó, também na noite dessa terça-feira, 2 caminhões bateram na rotatória de acesso MG 190, trevo de Sacramento. Segundo o Corpo de Bombeiros, um caminhão carregado com ração animal bateu na traseira de um caminhão leiteiro que estava vazio. Com o impacto, o caminhão de ração saiu da pista, perdeu o controle e acabou caindo no barranco, cerca de 50 metros de altura. O motorista ficou preso na cabine, precisou ser retirado pelos bombeiros. Ele foi encaminhado à Santa Casa de Sacramento com alguns ferimentos, nada muito grave. O outro motorista não se feriu. Esse é o nosso trânsito de cada dia. Bora fazer um intervalo rápido aqui no nosso Minas Urgente. Daqui a pouquinho tem mais Médico do Povo. Mande suas perguntas, eu volto já. Água é vida, é saúde. Mas para muitas pessoas, água tratada é inacessível. Aqui em Uberlândia a história é diferente. Mais de 2.000 famílias são beneficiadas com a tarifa social do DEMAI. Elas são isentas da tarifa de água, esgoto e coleta de lixo. A gente cuida de quem mais precisa. Porque Uberlândia é melhor quando é boa para todo mundo. Encarar desafios fica fácil quando você conta com a força de uma lenda. Ford Ranger, a verdadeira raça forte do Brasil. Com o motor mais potente da categoria, a Ranger entrega robustez, desempenho e inovação. É a picape ideal para quem exige o máximo em trabalho, aventura e estilo. Ford Ranger é na Ortovel, o melhor negócio em picapes do Brasil. Aproveite a promoção Festa Junina da Autoescola Condutora para adicionar ou tirar sua habilitação. Planos a partir de R$ 119,99 ao mês. E a Condutora tem motopista grátis, curso de legislação em 7 dias e 5 unidades em Uberaba. Autoescola Condutore. Vem pra cá! Precisou trocar a bateria do seu veículo? Venha para a Nacional Peças. Bateria 60 amperes a partir de R$ 320, bateria 110 amperes a partir de R$ 600 e bateria 160 amperes a partir de R$ 800, né, Davi? Isso mesmo, tudo isso em 10 vezes sem juros no cartão. Nacional Peças, vem pra cá. Atenção você, comerciante de Uberaba e toda a região. Aqui no Cervejeiro Bebidas tem sempre o menor preço para você revender e também uma grande variedade, né, Nelson? É isso mesmo, são 3 lojas em Uberaba e você que gosta de comodidade, faça o seu pedido pelo Televendas e receba em até 24 horas. Cervejeiro Bebidas, vem pra cá. Osso, no São João do Bernardão, o preço baixo é que faz a festa.
Costelinha suína congelada sadia, R$17,99 o quilo. Filé de peito de frango Seara bandeja, 1 quilo, R$19,99. Batata palito congelada mais batata 2 quilos, R$23,99. Extrato de tomate elefante 300 gramas pote, R$6,59. Ovos brancos nascentes ou rancho calor cartela com 20 unidades, R$11,99. Cebola extra, cará, limão, melão, mamão formosa ou laranja, R$3,99 o quilo. Bernardão, 50 anos, R$500 mil em vale compras e 5 carros. Participe! Eu não sei você, mas pra mim, casa limpa tem que ter um cheirinho de limpeza, sabe? Quer dizer, cheirinho não, né? Um cheirão de limpeza. Aqui a gente só usa perfume de casa Azulim, que dura um tempão. Ai, mas eu uso de outra marca. Nada, usava. Quando você descobrir meu Azulim, cada perfume desse vai te surpreender. Perfumes de casa Azulim. A vida pede, a Start faz. Estamos de volta recebendo as suas mensagens pelo WhatsApp, perguntas para o nosso médico do povo, que daqui a pouquinho está de volta, e a mensagem eu quero para você ganhar o presente da barboterapia nesse Dia dos Namorados. Combinado? Lá em Uberaba, a Polícia Civil segue a investigação do caso da mulher que teria sido estuprada por um servidor dentro da prefeitura. Juliano Carlos está acompanhando o caso e traz mais informações para a gente. A vítima de 40 anos, que preferiu não mostrar o rosto, trabalhava na faxina do prédio do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Uberaba. Ela alega ter sido estuprada por um servidor de carreira e, após 2 meses, decidiu quebrar o silêncio. A última vez que eu limpei a sala dele foi na parte da manhã. Aí lá tem só uma copa, né? Aí eu não posso enxaguar pano lá, né? Que é falta de higiene. Aí eu peguei e fui pro banheiro onde que eu sempre ia, lavar o pano. E ele pegou e acho que ele escondeu lá, acho que ele já tinha tudo programado, né? Aí quando eu tava colocando água no balde e torcendo meu pano, aí a hora que eu levantei a cabeça e olhei pra cima, ele já tava atrás de mim. Ele tava sem calça, tava com camisa e sem a calça. No pé eu não lembro, não tenho lembrança, não olhei. Tava pelado, sem roupa, sem a calça. Após o estupro, a vítima ainda foi ameaçada pelo suspeito. Ela prestou depoimentos e uma medida protetiva foi expedida em desfavor do envolvido. Essa outra mulher, que também trabalhava no mesmo local, alega ter sido assediada pelo mesmo suspeito. Então, eu tava nos banheiros lá na prefeitura e eu tenho esse costume de entrar, bater na porta para ver se tem gente. Aí a pessoa falou assim, tem gente. Aí eu esperei lá no corredor. Aí essa pessoa passou e deu 2 tapas na minha bunda. Isso aconteceu 2 vezes só. Aí eu fiquei quieto, né? Eu até assustei, aí eu fiquei quieto. Depois eu falei com uma outra amiga minha. Ela falou que também aconteceu isso, né? E comigo foi só isso mesmo. Segundo a Polícia Civil, a investigação foi iniciada 2 meses após o município reportar o caso inicialmente como assédio. Mas durante a investigação foi apurado estupro e o caso continua sendo investigado. Caso seja condenado, a pena mínima para o suspeito é de 8 anos de reclusão. As vítimas querem justiça. Porque tudo que ele fez, nada vai pagar o que ele fez. Não esquecer da minha cabeça, não vai mudar. Mas ele tem que pagar, porque ele vai ficar lá até quando, fazendo isso com todo mundo. E a polícia está tomando todas as providências para concluir esse inquérito. Já a Prefeitura de Uberaba reforçou que, diante das denúncias envolvendo o servidor público, adotou todas as providências para assegurar a apuração rigorosa dos fatos e, sobretudo, garantir o acolhimento e a proteção das vítimas. Disse ainda que o servidor permanece afastado e não vai retornar às atividades no centro administrativo enquanto esse inquérito não for concluído e tudo devidamente apurado. Uma plantação de maconha foi encontrada em Tupaciguara. O espaço também servia como um laboratório para preparar a droga. Gustavo Galvão chega com as informações. Fala, Galvão.
É isso, Bagnete. Operação comandada na MGC 452 pela Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais e também do Comando de Operações nas Divisas do Estado de Goiás, que prenderam um foragido da Justiça e ele é suspeito, Bagnete, de manter um laboratório de fabricação de skunk dentro da própria residência. Olha só, esse homem também, ele... Segundo as investigações, a mãe dele, de 51 anos, e juntamente com um rapaz de 14 anos, faziam parte, supostamente, deste esquema criminoso. Junto com este homem foram apreendidos aí uma prensa hidráulica, uma estufa de cannabis e outros equipamentos que seriam utilizados para a fabricação desta droga e comercialização ali na região de Tupaciguara e também no sudoeste goiano. Essa ação, Bagnete, deu um tombo de R$50 mil na bandidagem, viu? Volto com você. Obrigado, Galvão. A gente está vendo as imagens aí, né? Parabéns ao trabalho da Polícia Militar. O camarada era profissional, né? De acordo com o que diz a polícia, ainda ele aproveitava, dava emprego para toda a família. A gente percebe aí a quantidade de pés de maconha, a maconha processada, os equipamentos para processar. A gente percebe um lugar bonito, né? Parece uma chácara bonita, uma casa com uma varandona. Tem cara de final de semana, mas estava servindo para outra coisa. E olha só, foi apreendido ontem uma carga de celulares e outros eletrônicos que vinham em um ônibus passando pelo Alto Paranaíba. César Campos é que tem as informações. Fala, César. Bagnete, as caixas foram localizadas durante uma abordagem de rotina no início da madrugada de hoje, na LMG 782, próximo ali a Iraí de Minas. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, Bagnete, a suspeita é de contrabando e descaminho. Nas caixas estavam 50 celulares, aparentemente de marcas famosas, com embalagem lacrada, além de outros eletrônicos, como você bem falou. Todos ainda, segundo a polícia, têm origem estrangeira e não tinha a nota fiscal ou mesmo o desembaraço aduaneiro, aquela nota de entrada e saída aí do país. O valor total da carga pode passar, ainda segundo a polícia, de R$500 mil. Os materiais foram recolhidos. Os policiais buscaram pelo responsável, mas foram informados que ele não estava presente. Os produtos estavam encomendados. A carga iria para Patos de Minas e é com essas informações, Bagnete, que a Polícia Civil deve começar a trabalhar a partir de agora. Eu volto com você. Valeu, César. Muita coisa. Você viu aí R$500 mil, né? Só de celular aí, brincadeira. Se alguém estava esperando... vender tudo isso no Dia dos Namorados, dançou, vai dar certo não. Deixa eu te contar, domingo agora é o dia que você vai dar tchau pro aluguel, porque só no quarto prêmio tem uma casa a escolher no valor de R$300 mil, é isso mesmo, uma casa para você no Triângulo da Sorte. É a sua chance de ter a sua casa própria, então não perca as contas. Primeiro prêmio R$20 mil, segundo prêmio mais R$20 mil e no terceiro prêmio R$40 mil. No quarto prêmio, uma casa no valor de R$300 mil e mais os giros da sorte, que são 20 prêmios de R$1.500 cada um. E você pode comprar o seu Triângulo da Sorte pelo Pix. Domingo é o dia de você dar tchau para o aluguel. Porque só no quarto prêmio tem uma casa a escolher do valor de R$300 mil. Isso mesmo, uma casa! É a chance de você ter a sua casa própria. No primeiro prêmio, R$20 mil. No segundo, mais R$20 mil. No terceiro, R$40 mil. E no quarto prêmio, uma casa a escolher no valor de R$300 mil. É você de casa própria. Mais 20 giros de R$1.500 cada. Agora você pode pagar pelo Pix. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa paz na nossa região. Esse é nosso e é daqui. Voltamos com o Dr. Rodrigo Penha aqui no nosso quadro Médico do Povo, né, doutor? Para falar da sua saúde, muitas perguntas, a gente agradece a participação. Retomamos aqui com a Dorcinalva, do bairro Roosevelt, tem 56 anos. Doutor, faço exercícios regularmente, ando de bicicleta, durmo bem, bebo bastante água. A minha preocupação é o seguinte, eu posso ter algum problema no coração? Hoje eu estou bem, não estou sentindo nada, é a preocupação da Dorcinalva. Dorcinalva, interessante a sua pergunta. Então vamos na nossa mão cheia aqui, ó. Você falou que se alimenta bem, dorme bem, né? Faz atividade física. Então você já fez aqui bastante, ó que bacana. Mas lembre que precisa de ir frequentemente ao médico para ver os níveis. Às vezes você está se sentindo bem, não tem sintoma, mas tem um colesterol alto, tem um diabetes alto, uma ferritina alterada. Precisa de saber disso. Então precisa fazer os exames de check-up.
após os 40 anos de idade, a gente precisa de consultar um cardiologista para fazer os exames preventivos, antes da doença chegar. Ver se não tem uma placa de gordura na carótida, se o fígado não tem gordura, se o coração está bombeando direitinho, as válvulas funcionam bem, fazer um teste ergométrico. Então, são exames preventivos. Além disso, também ver se você fez todas as vacinações, né, se está tudo em dia, tudo direitinho. Você fazendo tudo isso, você reduz a chance de você ter um problema cardiovascular, que é a doença que mais atinge as pessoas acima de 50 anos. Mas não quer dizer que é zero, mas você reduz bastante. Então, tudo que estava ao seu alcance, você fez. Se por acaso aconteceu uma doença, ela vai ser menor, vai ser tratada a tempo, né? E aí, coisas do acaso, não foram coisas de fatores de risco que você podia ter evitado e não evitou. Mas, parabéns, continua pensando assim e lembra dos outros dedinhos que tem aqui que você precisa de fazer. Doutora, a Cristiane de Uberaba conta que a mãe tem 83 anos, tem sentido muita tonteira. Levou a mãezinha no cardiologista, disse que não tem nada. Aumentaram a dosagem dela para 2 remédios. Pediu também para ir no otorrino, levou no otorrino, disse que não tem nada no ouvido. Que orientação o doutor pode dar numa situação como essa? Então, tontura em idosos. Tontura é aquela sensação de que você vai cair. Os 2 problemas mais comuns vocês descartaram. Então, o primeiro deles é algum problema cardíaco, uma arritmia, uma doença que a gente chama de síndrome vasovagal. Aí o cardiologista foi lá e falou, tá tudo bem com ela, e aí vai para o otorrino, para ver se não tem a vertigem, que são 2 tipos, ou é a labirintite, que acontece, ou a vertigem do idoso, que é chamada vertigem paradoxal. O otorrino falou que também está tudo bem. Lembra que a medicina é um ato de avaliação e reavaliação. Então, quer dizer que ela não pode ter sintoma nenhum? Não. Os médicos afastaram as doenças mais comuns. Mas lembrar que a idade é um fator importante. Então, ela pode estar tendo alterações, tontura, desequilíbrios típicos da idade. Com o passar da idade, nossos braços ficam fracos, a nossa sensação de equilíbrio diminui, a visão fica fraca, as pernas ficam fracas, é comum ter. Então, não é porque o médico afastou as doenças principais que significa que eu tenho que funcionar bem. Às vezes não. E aí o que você tem que fazer como filha? Observar. Observar se ela está alimentando direitinho, se está hidratando direitinho, se os remédios são sempre tomados na mesma hora e continua acompanhando. Se as tonturas continuarem ou piorarem, o médico vai saber se vai pedir mais algum exame ou não. O mais importante disso é fazer acompanhamento. Mas o que nos deixa tranquilo é que as principais doenças já foram descartadas. Então agora é acompanhar. Doutor, a dona Undina, lá de Uberaba, Bagnete, tenho 90 anos, estou com artrose no joelho. A recomendação é que eu não posso fazer cirurgia. O doutor pode me orientar, né, o que eu posso fazer para melhorar aqui a qualidade de vida? Dona Undina, 90 anos, né? Que bom que a senhora chegou a essa idade, está bem, está mandando mensagem para a gente. Olha, a artrose é uma doença da própria idade, né? A senhora diminuiu a cartilagem ali do joelho, ela desapareceu com o passar da idade, por isso que dói bastante, é comum. Quais são as recomendações que pode fazer? Pode usar analgésico para diminuir a dor, fazer uma fisioterapia para melhorar a mobilidade e às vezes usar algum anti-inflamatório. Remédio para repor cartilagem é muito difícil. E não é que não pode fazer a cirurgia, é diferente. Nesse processo da senhora, na evolução da doença, não tem necessidade da cirurgia, porque as cirurgias são para casos onde a pessoa não consegue mais ter nenhum tipo de movimentação. E aí, pela idade de 90 anos, o médico disse, olha, eu acho que a cirurgia não está bem indicada nesse momento. Mas é claro que se continuar com limitação de movimento, se a senhora achar que precisa de melhorar, a senhora pode consultar um médico ou um outro ortopedista, vendo a possibilidade de fazer sim. Então, não é que o médico disse que não pode fazer cirurgia. Ele disse que a cirurgia não era o melhor tratamento nessa época. Mas lembre que sempre isso pode ser reavaliado. Doutor, olha só, quem está participando com a gente aqui é o César, tem 62 anos e nos conta que está com gordura no fígado, grau 3. Quer saber se existe algum remédio para esse tratamento, queria uma orientação do doutor. Ô César, então gordura no fígado grau 3 é chamada de esteatose hepática grave. Hoje a principal causa de cirrose hepática não é mais a bebida, mas sim a gordura no fígado. Tem remédio sim, tem exames para fazer. Quem tem gordura grau 3 precisa de procurar um médico gastroenterologia. Ele vai solicitar um exame diferente aí do seu fígado, que chama elastograma. Se começar já a ter fibrose por causa dessa gordura, existem alguns remédios que a gente dá
para retardar o aparecimento dessa fibrose, para você não desenvolver essa doença no fígado, que chama cirrose hepática. Agora, o médico já te orientou sobre isso. Perder peso, mudar a alimentação, fazer atividade física, tudo isso é importante. Então, tudo isso tem que ser feito já imediatamente. E pode procurar um gastro para ver o que pode ser, além disso tudo que você já está fazendo, o que pode ser feito a mais. Doutora Valda tem 63 anos, ela conta que ao adormecer ela costuma perder o ar. Logo que pega no sono, aí ela acorda assustada, sem fôlego. O que pode ser? Ô Valda, o nome disso é síndrome da apneia obstrutiva do sono, ou SAOP, síndrome da apneia, é comum mesmo. Então o que acontece? O seu cérebro esquece de respirar. E aí a gente tem um examezinho que a gente faz, põe um aparelhinho no dedo que chama polissonografia. Pode fazer numa clínica e hoje, na Cardion, por exemplo, a gente tem um aparelhinho que você pode levar para casa, não precisa dormir fora de casa. Precisa de fazer sim essa polissonografia. E se a oxigenação estiver caindo bastante, isso é chamado de apneia grave, isso aumenta a chance de você ter um infarto ou um AVC. Precisa de pôr um aparelhinho que chama CPAP, um aparelhinho para te ajudar a dormir. Então isso que você descreveu é bem típico. Eu preciso de ser gordão, obeso para ter apneia do sono? Eu preciso de roncar muito? Nada a ver. Eu só preciso de parar de respirar durante a noite e cair a oxigenação para fazer o diagnóstico de apneia. Então procura um médico lá, um cardio, um pneumo, um clínico, para fazer o teste da apneia do sono. Doutor, uma pergunta incomum da Cida aqui, mas eu acredito que vale a explicação. Ela é Cícera, né, corrigindo. Ela já foi paciente do doutor, gostaria de saber como é que faz para conseguir consulta na medicina. Ela é cardíaca, está em acompanhamento num postinho lá no Marta Helena, né? Mas ela sabe da dificuldade do atendimento aí do SUS. O que o doutor orienta? Qual que é o caminho, a porta de entrada? Durante muitos anos, quase 20 anos, eu tinha um ambulatório de cardiologia lá na universidade e eu tinha bastante pacientes, provavelmente eu te atendi lá. Hoje eu faço mais cateterismo e angioplastia na universidade. O caminho é o seguinte, hoje nós temos centro de especialidades aqui. Tem um cardiologista para te atender pela prefeitura. Então, o SUS, você tem que entrar no site da prefeitura, tem um aplicativo que você consegue marcar. Se tiver com dificuldade, não maneja muito bem essa parte eletrônica, vai no postinho de saúde perto da sua casa, fala que você precisa de passar de consulta de rotina e eles vão te encaminhar. Pode ser no postinho de saúde, pode ser no centro de especialidade da prefeitura. Graças a Deus, Uberlândia é bem servido de cardiologias, são colegas, são ex-residentes da universidade que estão lá e você vai ser bem atendida. Não deixe de cuidar do seu coração. Vamos agradecer, doutor Rodrigo Penha, pela participação, toda quarta-feira conosco aqui, falando da nossa saúde, né? Eu que agradeço, se proteja no frio aí, bora pra cima. Tá certo. E aí, doutor Rodrigo Penha, vamos fazer um intervalo rapidinho, não sai daí, Minas Urgente volta com mais informação, é um instante só. Minas Urgente e oferecimento... Limpador perfumado Azulim. Casa limpa perfumada, qualidade Start. Você já percebeu que o mundo pode parecer mais silencioso quando a audição falha? Reconecte-se com o que realmente importa. Os aparelhos auditivos da Philips devolvem a clareza e a confiança que você merece. A partir de R$ 2.500, com parcelamento em até 12 vezes sem juros. Agende sua avaliação auditiva. Para saber mais, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Ivan Negócios Imobiliários, desde 1980. A nossa história é você. E Supermercados BH faz parte da sua família, faz parte de você. Apresentam Campanha do Agasalho 2025. Chegou a hora de você aquecer quem mais precisa. Você pode colaborar doando meias, agasalhos, cobertores e tudo que vai deixar o inverno mais quentinho. A Caravana do Bem vai de bairro em bairro recolher o que você pode doar. E tem também os pontos de arrecadação prontinhos para receber a sua solidariedade. Há 12 anos, uma corrente de amor para um mundo melhor. Campanha do Agasalho 2025. Iniciativa Prefeitura de Uberlândia. Com você por todos. Apoio Doe Calor. Espalhe Amor. Terminal Central. Prático e perto de você. Politriz, cuidar é de casa. Realização, Band Triângulo e Band FM. O Parque
Parque do CBA irá se transformar num grande portal para uma imersão nas artes das culturas milenares. A Arte Sagrada Conecte acontecerá nos dias 7 e 8 de junho, das 14 às 20 horas. E o melhor, todas as atividades serão gratuitas e inclusivas. Venha viver essa experiência única e cheia de boas energias. Domingo é o dia de você dar tchau para o aluguel. Porque só no quarto prêmio tem uma casa a escolher do valor de 300 mil reais. Isso mesmo, uma casa. É a chance de você ter a sua casa própria. No primeiro prêmio, 20 mil reais. No segundo, mais 20 mil reais. No terceiro, 40 mil reais. E no quarto prêmio, uma casa a escolher no valor de 300 mil reais. É você de casa própria. Mais 20 giros de 1.500 reais cada. Agora você pode pagar pelo Pix. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa paz na nossa região. Esse é nosso e é daqui. No quadro Gastronomia do Band Mulher, você acompanha receitas especiais, econômicas e práticas para facilitar o seu dia a dia. Pratos com aromas e sabores e surpresas deliciosas. Espero você toda quarta-feira a partir de 1h50 da tarde. Gastronomia Band Mulher. Oferecimento Leal, o supermercado do menor preço. É mais economia para sua família. Minas de volta e olha só, quem recebeu as últimas contas de água lá em Uberaba está reclamando de uma cobrança a mais que não estava prevista, ou pelo menos não foi comunicado para o povo. Juliano Carlos, que história é essa, companheiro? Pois é, Bagnete, muita gente reclamando. Eu, inclusive, fui chamado agora há pouco para participar de um grupo de WhatsApp, onde várias pessoas estão com a mesma reclamação, aumento da tarifa e, segundo a Codal, é devido aí à taxa de resíduos sólidos, um cálculo que foi feito ano passado e não tinha sido cobrado. Então, segundo a autarquia, essa medida ela atinge cerca de 37% dos consumidores e o valor máximo identificado de resíduo é de R$50. Só que as pessoas estão reclamando muito, inclusive em grupos de WhatsApp, tem conta que saiu de 150 e foi para R$450, conta que saiu de 200 foi para R$600 e essas pessoas estão buscando uma resposta. Claro que nós vamos continuar acompanhando essa questão e vamos trazer mais desdobramentos assim que tiver na tela da Band. Volto com você. Obrigado, Juliano. Você pode ir atrás dessas contas que subiram aí além do previsto e ir lá cobrar uma explicação do Codal, por que desse aumento, por que dessa diferença. E pelo menos deveria ter sido feita uma campanha para informar as pessoas e elas não serem pegas de surpresa. Muita gente tem um dinheiro contadinho ali, já faz a sua previsão do orçamento do mês, aí vem uma conta lá em cima, arrebenta, né, com o orçamento de qualquer um. Não é brincadeira, tá bom? Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui, agradecendo sempre a sua companhia. Pois é, vencemos a quarta-feira, tá chegando Vanessa Pires e o Band Mulher, claro que você não vai perder. O nosso encontro está remarcado para amanhã, 12h40, depois do Donos da Bola. Amanhã é quinta-feira, amanhã tem Prato de Minas, hein? Você é meu convidado para a gente saborear essa delícia. Tá vendo aí o povo cuidando da dengue? Pois é, faça o seu papel também. Forte abraço, até amanhã. Tchau. Aqui tem arte, artista, artesanato, barista. Tem 2 pra lá e 2 pra cá. E prosa boa é o que não vai faltar. Nossa energia é de água de cana de sol. É boa, é limpa, é luz que acende pro futuro um farol. Que liga a estrada com estrada, rodovia com ferrovia. Que sai dos trilhos do solo mineiro e que leva esse uai pro mundo inteiro. Um tempero só nosso com sabor de tradição, que mistura com tech com agro, seguindo o rumo da evolução. Minas é pra ver de perto, porque o destino é certo. E pra mineiro é logo ali, sempre um lugar pra descobrir. Se é Pontal, se é Triângulo, Noroeste ou Alto Paranaíba, a Band é nossa, faz parte da nossa vida. É Band Uai! Band Mulher. Oferecimento Cicobi